Nesta edição, o programa TV Direitos Humanos fala sobre letramento digital. Eu, Juliano Domingues, e a professora Paloma Saldanha recebemos o jornalista Tarcísio Camelo, especialista no tema e militante pelo direito à comunicação. Começa agora o programa TV Direitos Humanos. O TVDH é um projeto da Cátedra Unesco Unicap de Direitos Humanos do Helder Câmara, produzido pelos estudantes de jornalismo do projeto de extensão EduComDH, Educomunicação e Direitos Humanos na Mídia, numa parceria com a Cátedra Luiz Beltrão de Comunicação, o Centro Dom Helder Câmara de Estudos e Ação Social, o Movimento das Trabalhadoras e Trabalhadores Sem Terra, o MST, e o Centro de Cultura Luiz Freire. A ideia de letramento digital faz parte de um contexto mais amplo de popularização das chamadas tecnologias da informação e da comunicação, também conhecidas como TICs, que podem ser muito bem ilustradas por esse equipamento aqui, por exemplo, o smartphone. Praticamente todas as nossas interações sociais passaram a ser mediadas por essas tecnologias. Ninguém assiste mais a filmes ou ouve música do mesmo jeito desde que surgiram os serviços de streaming. Assim como as formas de nos relacionarmos com pessoas queridas e familiares também mudaram desde as redes sociais digitais. Essas tecnologias também impactaram a nossa relação com os serviços públicos, do INSS ao SUS, passando pela Receita Federal. Tudo ou praticamente tudo pode ser feito por um computador conectado à internet. Daí a expressão eGov, que significa, por exemplo, governo eletrônico. Tudo isso exige da gente algum conhecimento. É preciso aprender a ler e compreender esse mundo. Nesse contexto, surge justamente a ideia de letramento digital. Então, eu começo aqui saudando os nossos convidados, professora Paloma, Tarcísio. Muito obrigado pela participação, por terem aceitado o convite do nosso programa para estarem aqui. E aí eu já passo a primeira pergunta para os dois, para a gente se situar na conversa. Como a gente pode classificar, categorizar o que é letramento digital? Explica para a gente, Tarcísio. O letramento digital ele é a base para a gente conseguir acessar a comunicação como um direito humano, né? Porque as pessoas elas precisam ter acesso às mídias, saber como funciona, para tanto desde o acesso, você falou da TIC, né? Quando a gente começa a falar da TIC, teve um avanço enorme agora na pandemia, de novas pessoas acessando a tecnologia das informações, da comunicação, mas quando a gente vai para a classe B, C, D e E, o acesso ainda está muito restrito. Então, quando a gente começa a falar sobre letramento digital, antes de mais nada, as pessoas precisam acessar essas mídias e depois aprender como funciona, né? Como a gente pode atuar nessas mídias digitais para usar ao nosso favor, tanto para acessar e comunicar, como também produzir seus próprios conteúdos, né? A partir do momento que você consegue entender todo esse processo de construção de como funcionam as mídias digitais, você vai poder também acessar as informações e também poder compartilhar seus conteúdos, também vai poder compartilhar da melhor maneira possível quando essas informações que estão circulando na nossa sociedade, né? Então, o letramento digital ele passa por isso, assim, pelo acesso e como entender também como funciona esse meio de comunicação, né? Para a gente poder atuar e produzir e compartilhar conteúdos. Professora Paloma, o que é letramento digital? Eu vou só complementar, o que o Tarcísio trouxe. Eu gosto de trabalhar letramento exatamente com um paralelo à alfabetização. A gente entende que a alfabetização é fazer uma pessoa aprender a ler e a escrever. Só que quando eu falo de letramento, eu já preciso entender que esse ler e escrever não pode ser um simples ler e escrever. Eu preciso aprender a refletir sobre aquilo que eu estou lendo, a refletir sobre aquilo que eu estou escrevendo. Eu preciso entender como eu vou utilizar aquilo que eu estou fazendo de maneira crítica, sabe? Então, o letramento digital, ele passa exatamente nessa ideia de eu reconhecer que eu estou no ambiente digital, mas eu preciso entender o que é esse ambiente digital, o que é que ele faz comigo e o que é que eu posso fazer com ele. Então, não só o simples fato de pegar um smartphone e sair usando de qualquer jeito, porque a gente sabe que as grandes empresas criam aplicativos e a própria ferramenta para que qualquer pessoa utilize, mesmo que não seja alfabetizada, né? Então, a gente precisa usar essa ferramenta de forma reflexiva,
fazer com o contrário, na verdade. Se as empresas estão construindo coisas para serem usadas até por pessoas que não são alfabetizadas, precisar de ler e escrever aquilo ali, identificar o nosso alfabeto, digamos assim, eu preciso utilizar isso de forma reflexiva, crítica. Por quê? Inclusive, até por que esse design está sendo feito dessa forma, né? Já que se trata de uma ferramenta que pode, por exemplo, direcionar conteúdo, direcionar discurso, movimentar ou modificar um comportamento. Então, eu preciso questionar o uso, eu preciso questionar o que está sendo entregue por aquilo ali, como eu posso usar da melhor forma. Tarcísio, você mencionou o direito à comunicação, né? Ou seja, o letramento como uma etapa desse processo. E quando a gente pensa em direito à comunicação, pensa também como um meio para acessar outros direitos, né? Para fazer valer aquilo que está previsto na nossa Constituição. Em que medida, e aí pela tua experiência de militância na área, a gente pode associar justamente o não acesso ao letramento digital e, consequentemente, não acesso a determinados direitos. Essa relação, de fato, ela se estabelece na prática? Com certeza, porque, como a companheira falou, né, o acesso à comunicação ela está diretamente a esse pensamento crítico e reflexivo, e também ao acesso das informações. É onde está circulando boa parte das informações de interesse público hoje. Assim, ainda tem muito rádio, televisão, mas muita informação. Por exemplo, você falou que os governos eles também estão utilizando dessas ferramentas digitais para poder colocar políticas públicas, para poder um acesso a um exame de saúde e outras coisas. E quando a gente vai para esse acesso ao letramento digital, muitas pessoas ainda não conseguem, né, ter essa perspectiva de quero marcar uma consulta, quero me vacinar, né? Muitos pais tiveram que pedir ajuda aos filhos, os avós aos netos, porque não tinha essa alfabetização digital das ferramentas, né? Então, quando você se apropria dessas ferramentas, a gente também consegue ter acesso a outros direitos, como a saúde, como a escola, a educação, como a cultura. Na pandemia, foi onde a gente conseguiu acessar a cultura. É uma coisa que, trazendo esse recorte da pandemia, é muito importante, porque sim, teve um aumento de várias pessoas acessando filme, mais pessoas acessando música, mais pessoas acessando cultura e lazer. Tem uma pesquisa da TIC Covid-19 que é específica em relação a esse aumento, mas quando você vai para as classes menos favorecidas, esses recursos eles não foram de fato, porque não chegou, né? Então, eu trabalho com comunicação comunitária, né, a releitura, bibliotecas comunitárias daqui de Pernambuco, e uma das coisas que a gente precisou fazer para garantir esse direito à cultura, à comunicação, para que a literatura chegasse às pessoas, foi usada a internet, mas depois, assim, como é que a gente vai fazer para fortalecer para que chegue de fato nos leitores, na comunidade? Aí a gente recorreu à comunicação comunitária, né? Que é o compartilhamento no WhatsApp, que é uma comunicação agora que fica mais fácil, que as pessoas conseguem acessar por meio do áudio, né? E aí tem essa perspectiva. Aí também compartilhar, utilizando dos velhos meios de comunicação comunitária, que é desde uma bicicleta que passa divulgando o áudio, porque justamente tinha essa necessidade, porque faltava o letramento digital, e para as pessoas acessarem o podcast que estava na internet, o podcast que estava no Instagram. Então é um pouco disso, assim, como a gente utilizar dessas ferramentas, ser um pouquinho de cyberpunk para burlar essa situação, né, que está posto pelas as grandes empresas, e a gente poder utilizar do faça você mesmo, e para que as pessoas consigam acessar da sua essência ali, dessa maneira, na sua base, né? Então, falta muito ainda para a gente poder criar essa perspectiva do acesso para que as pessoas possam, de fato, conseguir os direitos, né? Como deve ser, assim, sabe? No próximo bloco a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa questão da acessibilidade, não somente do ponto de vista, digamos assim, do hardware, né? Mas também do software, da experiência do usuário, né? No próximo bloco tem também reportagem de Thales Costa, que mostra para a gente um exemplo de como as universidades podem contribuir com processos de letramento digital. É daqui a pouco.
Estamos de volta com o segundo bloco do TV Direitos Humanos, que nesta edição fala sobre letramento digital. E a gente abre esse bloco com reportagem de Thales Costa sobre uma iniciativa que uniu universidades em torno do letramento digital. Vamos conferir. Diante de uma cultura cada vez mais digital, o manejo das plataformas de mídia tem se tornado um fator fundamental de inserção social. Mais intimidade com esses recursos quem tem mesmo são crianças, adolescentes e adultos jovens, justamente as pessoas que já nasceram na era digital. Um indivíduo mediaticamente letrado é aquele que sabe produzir, consumir e analisar criticamente conteúdo digital. O letramento midiático tem a ver com a capacidade de se comunicar de forma autônoma e efetiva pelas diversas plataformas de mídia, tanto como emissor quanto como receptor de mensagens. Por letramento midiático, a gente entende a relação do cidadão, né, com as mídias. A relação que essas pessoas têm como consumidoras de mídia, nesse caso de compreender todo o discurso que está sendo emitido por uma mídia, pelos diversos meios de comunicação, seja TV, rádio, internet, que faz parte dessa recepção de um discurso, né? Então eu tenho um polo emissor e eu tenho um polo receptor, que basicamente está nas suas casas, né, nos seus trabalhos, consumindo as mídias. Quando a gente fala do letramento midiático, a gente entende também a capacidade que o indivíduo tem de se comunicar por meio de mídias, né? Sejam elas mídias sonoras ou mídias audiovisuais ou mídias gráficas, né? Então, é você criar um cidadão apto ao consumo crítico dos meios de comunicação, né? Dos discursos emitidos na mídia, tanto quanto um cidadão apto à autoria nesses meios para que ele possa exercer seu direito de voz, né? Seu direito de fala. É importante também saber distinguir o letramento midiático do letramento digital. Na verdade, um está inserido no outro. Enquanto o midiático sugere a capacidade de emitir e receber mensagens, o digital trata justamente dessa recepção. É através do letramento digital que se aprende a utilizar as plataformas e avaliar com lentes críticas os seus conteúdos. Pessoas idosas são as mais afetadas pela falta de letramento digital. Pesquisas apontam que indivíduos acima dos 65 anos espalham até 7 vezes mais artigos falsos na comparação com o grupo etário entre 18 e 29 anos. Segundo dados do IBGE de 2021, os idosos formam um grupo de menor porcentagem de uso da internet no Brasil, com apenas 57,5%, cerca de 30 pontos percentuais a menos na comparação com grupos mais jovens. Diante da visível exclusão digital das pessoas idosas, a Universidade de Pernambuco criou o projeto Letramento Digital com ênfase em inovação social. O programa, coordenado pelo professor Rafael França, ajuda pessoas de todas as idades a se inserirem no meio digital. Várias instituições funcionarão como polos do projeto e a Unicap é uma delas. No Senac da Boa Vista, o foco são pessoas de 50 anos ou mais. Sobre o nosso principal público-alvo, nossos projetos eles têm atendido muito o público 50 a mais, né? E basicamente pessoas idosas, e regularmente as nossas turmas estão sendo preenchidas por mulheres negras, periféricas, idosas, que estão com dificuldade de acessar serviços digitais e cidadania digital, né? Recorrentemente, elas trazem muito a fala de que perderam o medo e ganharam autonomia, se empoderaram dessas tecnologias e elas podem agora viver sem tanta necessidade de estar solicitando a filhos e netos que faça essas intermediações digitais para essas pessoas, né? Então, se a gente pegar o recorte de pessoas 60 a mais, nós vamos ver que cerca de metade alega nunca ter acessado a internet. Então, a gente entende que isso gera um gargalo muito grande em meio à transformação digital, por qual passa a sociedade. Então, a gente compreende que a universidade, através da extensão universitária, ela tem o dever de combater a exclusão digital, promovendo cursos de letramento digital para esses segmentos excluídos da sociedade brasileira. Dona Maria Augusta, aluna do projeto na unidade do Senac, no Recife, conta como o curso tem ajudado no seu dia a dia. Eu me atualizar com a tecnologia, dos avanços tecnológicos, para eu saber me comunicar melhor e também ensinar aquelas pessoas que às vezes me procuram, que já era uma rotina, tipo fazer deletar uma coisa, ajudar de alguma forma essa comunicação que é muito importante para nós. Está sendo muito bom mesmo.
é um processo de inclusão social também, tendo em vista que essas pessoas podem aproveitar agora as oportunidades que surgem na cultura digital com segurança, né? Vivenciando essa transformação digital e tornando-as aptas ao exercício da cidadania digital, ou seja, elas conseguem ser mais participativas politicamente, elas conseguem se colocar em espaços de fala, né, na cultura digital e também se proteger de discursos que degradam os direitos humanos, né, ou seja, discursos que vão de encontro à proteção dos direitos fundamentais do ser humano. A Católica sempre acredita que a formação da comunidade ajuda a construir um mundo melhor. E no mundo de fake news, um mundo onde muitas vezes tem tanta tecnologia, mas essas tecnologias não são acessíveis para todas as pessoas, cursos e formações como essas são importantes para que a gente possa democratizar, né, o acesso à informação, o acesso à tecnologia, de modo que as pessoas possam estar melhores informadas e utilizar melhor os meios de comunicação. Falando então mais especificamente, né, a gente terminou o bloco passado, o bloco anterior, falando sobre acessibilidade, né, e aí eu queria retomar isso a partir também do gancho da matéria, né, que acabou de passar. Num país com tantas desigualdades, né, a gente está falando sobre letramento digital, quando os índices ainda de analfabetismo são assustadores, quando a gente percebe uma população idosa excluída, né, dos processos digitais. Então aí, professora Paloma, eu queria que a senhora ajudasse a gente a pensar essa discussão, ou seja, letramento digital, no contexto mais amplo dos direitos humanos, já que estamos no programa de direitos humanos. Quando a gente pensa nos grupos mais vulneráveis socialmente, né, historicamente vulneráveis socioeconomicamente, como esse debate sobre o letramento digital se situa? Envolve uma questão também geracional, né, socioeconômica? O que a senhora nos diz sobre isso? Envolve, Juliana, envolve uma questão geracional, envolve uma questão socioeconômica e envolve uma questão de interesses, né? E aí eu vou voltar um pouquinho. O que é que acontece? Janeiro agora de 2023, a gente teve a instituição de uma Política Nacional de Educação Digital. E por que eu trago essa política para esse debate aqui agora? Porque quando a gente fala de geração, quando a gente fala de economia, quando a gente fala de contexto e letramento digital, essa política traz para a gente a necessidade de se estabelecer inclusão digital, grupos de pesquisa sobre a questão da educação digital, e traz para a gente exatamente a necessidade de capacitar pessoas em idade ativa. Um dos eixos dessa política é exatamente isso, porque a gente sabe que existe uma propensão a substituições, que não é o caso aqui do que a gente está conversando, mas quando a gente fala de uso de tecnologia, de substituição, eu preciso trazer uma capacitação para essas pessoas em idade ativa para ficar no trabalho. Substituição, você fala de trocar os funcionários por uma falta de habilidade, digamos assim. Exatamente. Se eu tenho hoje uma tecnologia que pode fazer algo que um ser humano faz, por que eu não vou colocar essa tecnologia? Então, esse ser humano vai fazer o quê, então? Se ele está em idade ativa ou não, como você falou, uma questão geracional, um idoso quer usar um caixa eletrônico que até hoje não consegue, mas a gente tem um aplicativo que já consegue fazer muita coisa. Então, a educação digital, ela chega e a Política Nacional da Educação Digital chega para pedir uma maior conscientização e uma maior participação geral, seja de governo, seja de empresas privadas também, no intuito de fazer com que essa população esteja apta a viver em sociedade, na sociedade que a gente chama de sociedade digital, sociedade hiperconectada, hiperlinkada, não sei como é que vocês desejam chamar, mas que consigam participar, exercer cidadania e estar presente no que a gente conhece hoje de sociedade. Então, se eu tenho hoje essa questão geracional, pega muito a gente dizer assim, as crianças são nativas digitais, elas já nascem sabendo fazer tudo. Na verdade, elas já não nascem sabendo fazer tudo, né? Não é a criança que sabe mexer na tecnologia, é a tecnologia que sabe mexer com a gente, né? São as empresas que estudam os comportamentos, estudam as questões cognitivas, psicológicas e por aí vai do ser humano para construir, para desenhar ferramentas que façam com que a gente utilize da maneira mais fácil possível. Porque essa é a ideia, né? Como eu falei anteriormente, tem ferramentas que eu não preciso sequer saber ler ou escrever para usar. Se eu quiser mandar um áudio no WhatsApp, ou uma criança de 1 ano de idade quiser mandar um áudio do WhatsApp, ou então um senhor que não saiba mexer na ferramenta, mas identifique que um microfone basta eu segurar e levantar, que eu já vou conseguir passar essa informação, já faz, sabe? Então, entender o funcionamento, para que ele serve e ter a capacidade de
refletir criticamente sobre aquele uso, é o que a gente fala de educação digital. Aí é onde vem a questão geracional. Os mais novos têm uma capacidade mais fácil de entender isso e de ter essa reflexão, né? Enquanto os mais velhos têm uma maior dificuldade, mas também não ficam para trás. Tá? É só uma questão de encaixe realmente do que é apresentado para o contexto de cada pessoa. Tarcísio Camelo, você que tem um histórico de militância, envolvimento com os movimentos sociais, trabalha a comunicação popular, o que é que você tem visto, né, o que é que você nos diria em relação a essa exclusão de determinados grupos, né, sobretudo quando esses grupos estão situados ou nas periferias das grandes cidades ou longe dos grandes centros, né? São pessoas que ainda estão muito distantes dessa inclusão digital ou não? A tecnologia tem chegado a elas e elas têm conseguido se incluir? Acho que, assim, antes de mais nada, é uma luta dos movimentos sociais, esse letramento midiático de muito tempo, assim, tanto midiático como digital, né? Porque com essas formações tem mudado um pouco, mas a sociedade civil ela não vai dar conta de todos os processos. Por isso da importância do fortalecimento das políticas públicas para que cada vez mais a gente consiga fazer com que mais pessoas acessem o direito ao universo digital, a esse cyberespaço, para que aí a gente consiga caminhar cada vez mais. Tem mudado, as pesquisas apontam para isso, né, que tem mais pessoas acessando conteúdos digitais, tem mais pessoas acessando a internet, está começando de várias idades, de vários lugares do país, mas ainda assim é um desafio. Então a gente precisa pegar esses dados onde é que está faltando, né, de fato, para fortalecer essas políticas públicas e essas políticas públicas elas chegarem de fato na sociedade. Chegar mesmo, né, e aí pensando não só em receber a informação, mas como a periferia, os que não estão dentro dos grandes centros, possam produzir seus próprios conteúdos. Isso é muito importante, a gente pensar a política pública para entender o universo digital, ter o acesso primeiro, antes de tudo, é ter acesso à mídia, às mídias, ao universo digital. Depois, a gente entender como funciona, para depois a gente começar a produzir conteúdo. Que eu acho que isso é que é fundamental, porque a grande mídia ela não vai dar conta o tempo todo desses conteúdos que estão na periferia. Então, quando a população, a comunidade, se apropriar desses meios de comunicação, elas vão poder fazer suas próprias produções, né? E também poder compartilhar as informações de interesse público daquele território. Acho que passa um pouco por isso, assim, sabe? A gente fortalecer as políticas públicas para que a gente possa chegar na base. No próximo bloco tem o quadro Fala Povo. Você se considera alfabetizado digitalmente? A gente fez essa pergunta. É daqui a pouco. Estamos de volta com o terceiro bloco do TV Direitos Humanos, que nesta edição fala sobre letramento digital. Agora é hora do quadro Povo Fala com Álvaro Torres. As mídias digitais estão em nossas vidas por diversas maneiras, por diversas ferramentas, como smartphones, tablets, notebooks. E isso faz com que seja necessária a alfabetização midiática para que a gente possa entender ícones, imagens, códigos e até a intenção de um conteúdo que chega. Na era da cybercultura, a não alfabetização midiática pode resultar na exclusão de pessoas e até manipulações nas redes sociais. E você, como se considera? Você se considera alfabetizado digitalmente? É isso que o Fala Povo de hoje quer saber. Assim, a gente na formação, eu me formei recentemente, a gente tem um contato bem aprofundado na área digital, assim, em termos de busca mesmo na formação, em termos de pesquisa, ferramentas de pesquisa, como o UpToDate, PubMed. Então, assim, é importante a gente ter esse nível de contato, né, digital. Isso facilita bastante, né? Sim, com certeza. Em contato com o paciente, inclusive, você aprender formas de comunicação diferentes, né, inclusive... e tá se atualizando sempre, né? É fundamental para a pessoa. Eu acho que não só na minha área, mas em toda a profissão, né? A gente tá em contato com esse tipo, com o meio digital.
Você consegue decifrar os códigos, as palavras abreviadas que a gente utiliza nas redes sociais facilmente? Sim. Olha, eu me considero, eu acho que sim, uma pessoa alfabetizada digitalmente, porque eu uso muito no meu dia a dia e eu consigo me comunicar usando as abreviaturas, as coisas todas digitais, então eu acho que é uma coisa que facilita bem minha vida e eu me considero sim. Professora Paloma, a gente, né, foi às ruas, né, como a gente acabou de ver, perguntou se as pessoas se sentem alfabetizadas digitalmente, mas eu queria trazer uma outra expressão que normalmente aparece, né, sobretudo na academia, quando a gente fala sobre letramento digital, alfabetização mediática, daqui a pouco eu vou falar sobre isso com o Tarcísio, que é a ideia de cidadania digital. Então, o sujeito alfabetizado digitalmente, ou aquele que se sente alfabetizado digitalmente, ou letrado digitalmente, em que medida a ideia de cidadania digital se insere nesse contexto do letramento digital? Pronto, a gente precisa entender que o exercício da cidadania demanda algumas ações, né? O exercer algo. E aí hoje a gente tem toda uma estrutura digital para exercício dessa cidadania. Então eu posso resolver coisas da prefeitura, eu posso colocar a minha voz na rede social, eu posso realizar movimentos por meio dessas plataformas, protestos, enfim. Eu posso movimentar uma sociedade só utilizando o meu smartphone. Isso também é exercer minha cidadania, só que de forma digital, que tem impacto direto na minha vida física, digamos assim. Então, quando a gente fala de exercer a cidadania digital e traz para junto a ideia do letramento digital, significa que eu preciso entender como essas ferramentas funcionam para que eu possa exercer essa cidadania da melhor forma. E aí é onde vem, eu preciso entender o que é privacidade, eu preciso entender o que é direito à informação, acesso à informação, quais são os meus limites em relação a esse local que é o digital, né, esse mundo que é o digital, o que é que eu posso, o que é que eu não posso, o que é liberdade de expressão, o que é que não é. Isso tudo está dentro do que a gente chama de letramento digital também, porque ele fala não só de uso das ferramentas. O letramento digital, ele passa por entender quais são os direitos que estão ali dentro, quais são os direitos humanos, quais são os direitos fundamentais que acontecem e que são exercidos ali dentro para que a cidadania da gente consiga ser exercida da melhor forma. Então, é basicamente esse caminho que a gente precisa entender para exercer a cidadania digital. Perfeito. Tarcísio, e alfabetização midiática, né? Qual a relação entre alfabetização midiática e o que é alfabetização midiática, antes de qualquer coisa, né, com o letramento digital? Alfabetização midiática é a gente saber o papel das mídias na sociedade, né? Então a gente vai ter o acesso à mídia, saber como funciona a mídia, como é que se constrói uma pauta, que tem cada mídia. Esse programa ele tem uma linha editorial, ele vai falar sobre direitos humanos, tá aqui, chamou as pessoas para falar sobre determinado assunto. Então saber como funciona esse ambiente que produz mídia, produz conteúdo é importante. E depois a gente começar também essa leitura crítica da mídia, né? Você está assistindo esse programa agora, faça essa leitura crítica, saiba quem está produzindo e depois você vai... quem está falando aqui, eu estou aqui, Tarcísio, no programa, é uma pessoa que foi escolhida para estar nesse programa falando sobre esse assunto especificamente. Então você, sabendo disso, você vai poder analisar esse programa criticamente. E depois que a gente entender fazer essa análise crítica dos conteúdos midiáticos que estão sendo produzidos pelos grandes meios de comunicação, a gente também vai poder entender como a gente vai produzir nossos próprios conteúdos. E aí, voltando novamente para aquela questão, quando a gente entende como funcionam as mídias, no caso digitalmente, como a gente entende também como funcionam as mídias do processo de produção, e aí já fazendo essa análise crítica, a gente vai trazer as nossas pautas, trazendo esse olhar crítico. Porque tal matéria da minha comunidade ela não foi para o ar, mas aqui a gente pode ir para o ar. Então, porque você produzir seus próprios conteúdos a partir dessa análise crítica. Esse programa ele tem essa perspectiva. Esse assunto ele não está sendo discutido, pelo menos dessa forma, em outros meios de comunicação. Aqui foi feita a análise e está sendo feito, né, desse jeito, porque foi uma escolha. Então, a partir do momento que a gente entende essa alfabetização midiática, a gente passa a acessar essa mídia de uma outra forma, fazendo essa leitura crítica, passa a entender como funciona, passa a produzir conteúdo, e é o que é fundamental, acho que hoje, principalmente, né, como a gente compartilha esse conteúdo. A gente, com o acesso à internet cada vez mais forte, a gente recebe todo tipo de informação em todo lugar.
Então, antes da gente compartilhar, a gente vai fazer essa reflexão, fazer essa leitura crítica. Quando a gente tem essa alfabetização midiática, a gente faz essa reflexão crítica antes de compartilhar um conteúdo com alguém, né? Então, isso é fundamental. Fazendo uma relação entre as duas, isso é muito... se complementam, né? Porque a gente entender como vai gravar um áudio para digitalmente, a alfabetização, como é utilizar os recursos digitais para poder compartilhar algo, mas também como a gente recebe essa informação midiática e como a gente compartilha esse conteúdo. Então a gente poderia dizer, professora Paloma, que digamos assim, um déficit ou uma carência de letramento digital estaria associado a uma epidemia de desinformação também? Totalmente. Quanto menos letrado digitalmente, mais propenso à difusão, por exemplo, de desinformação? Exatamente isso que eu ia puxar, eu ia fazer exatamente esse complemento, dizer que a parte do letramento midiático corresponde diretamente, ou está diretamente relacionado ao exercício da cidadania digital. Uhum. Se você não consegue ter essa noção do que é verdadeiro, o que é falso, né, do que está retirado do contexto, da consequência disso daí, de você compartilhar uma informação que você consegue identificar que é errada, que é falsa, mas ainda assim você compartilha. Qual é a consequência disso, né, para as pessoas que estão ali naquele entorno? O que é que a gente vai fazer? O que é que precisa ser feito? Vou parar, vou barrar, ou eu vou passar para frente? Né? Isso vai trazer mais desinformação, isso vai gerar uma confusão. Linchamentos, eu já vi vários linchamentos acontecerem por causa de um compartilhamento de informações falsas e por aí vai, gerando cada vez mais desinformação e não fazendo o papel da cidadania, de fato, né? Não tem um exercício saudável da cidadania se a gente não utiliza a ferramenta de uma forma letrada mediaticamente. Agora, durante um bom tempo, né, enquanto prevalecia, digamos assim, sem maior concorrência, o poder da chamada grande mídia, né, dos grandes grupos, sobretudo de radiodifusão, eram basicamente eles que nos educavam em termos de mídia, né? Então a gente vive um momento já há algum tempo em que há uma prevalência, ou pelo menos uma concorrência mais forte, né, com a presença de atores que são as chamadas Big Techs. Então a gente vivencia um ambiente, né, de muito poderio dessas organizações. Aí eu pergunto primeiro para a Paloma, depois para o Tarcísio. Quem é que está nos educando ou nos deseducando do ponto de vista midiático digital? Quem está nos educando são as grandes empresas, né? A partir dos interesses ou que ela tem. Deseducando, né? Deseducando. É porque assim, o que é que eu quero para mim? Né? Uhum. O que é que eu quero para mim é que vai dizer se o que essa empresa está fazendo, o interesse dessa empresa, o atendimento ao interesse dessa empresa, de fato está me educando ou me deseducando. Ou seja, se eu tiver uma pauta o letramento social, digital do indivíduo é decisivo nesse aspecto. Exatamente, é decisivo. Se eu tiver uma pauta mais social, eu vou entender que talvez a divulgação ou a permissão de um conteúdo sair muito mais rápido para várias pessoas, que não seja de acordo com o letramento digital, seja prejudicial, né? A gente fala em eleições, por exemplo, se a gente tiver um conteúdo vinculado mais para um candidato do que para o outro, a gente vai entender que isso aí tem algum interesse por trás, né? Mas aí eu preciso do letramento midiático, eu preciso do letramento digital para entender que isso existe, né? Que esse direcionamento daí existe que vai influenciar diretamente no meu comportamento enquanto cidadão, né? Tarcísio, você que participa de movimentos que também atuam no ambiente digital, percebe aí frestas, né, pelas quais é possível driblar certas barreiras ou os algoritmos das Big Techs? Rapaz, a gente tenta criar estratégias para atuar nesse lugar, mas a gente não pode ficar de fora. Acho que isso a gente precisa entender. É onde a gente consegue se comunicar ainda, infelizmente. A gente precisa avançar nessas questões, mas a gente ocupa o lugar e tenta fazer da nossa forma. Tentar chegar na base onde a gente quer, pensando nossas estratégias, e o que é melhor, a gente não fica só na rede social. Como a gente é de base comunitária, a minha atuação está dentro dessa comunicação comunitária, a gente produz conteúdo ali na rede social, porque tem essa ideia que a gente consegue acessar vários lugares. Quando a gente publica um conteúdo, uma pessoa em outro país acessa, mas como é que a gente faz para a pessoa da comunidade acessar o conteúdo? Ainda é na rádio comunitária, é na TV comunitária, é compartilhando diretamente no grupo do WhatsApp, né, para que a gente consiga acessar o nosso público, né? Então, as estratégias são muitas, mas a gente tenta ampliá-la, trazendo essas outras ferramentas e esses outros espaços, né? No próximo bloco tem o quadro Educar para os Direitos Humanos, que é quando
Os nossos convidados respondem uma pergunta feita por você que acompanha o TV DH. A gente volta daqui a pouco. De volta com o quarto bloco do TV Direitos Humanos, que nesta edição tem como tema letramento digital. Agora, Tarcísio Camelo e Paloma Saldanha respondem a uma pergunta enviada por quem acompanha nosso programa, porque chegou a hora do quadro Educar para os Direitos Humanos com Wilma Santos. Pode-se descrever o letramento midiático como um conjunto de habilidades relacionadas ao acesso, descodificação e análise de informações encontradas nas diversas plataformas digitais. Lidar com esses desafios gera conflitos de ideia que temos sobre a alfabetização. Mais que acessar as informações, é preciso ter domínio de compreensão das linguagens usadas no ambiente das mídias. Sobre este assunto, o gestor de tecnologias educacionais, Antony Pereira, tem uma pergunta para o TVDH. Tenho curiosidade de saber como vem sendo feita a alfabetização digital para a população que não consegue acessar as plataformas digitais e também se esse meio se tornou mais um caminho para a diferença social existente no Brasil. A gente agradece a Antony Pereira, gestor de tecnologias educacionais, pela pergunta. Eu já passo a bola para vocês. De certa forma, a gente retoma a discussão sobre desigualdades, históricas no Brasil e acesso às tecnologias. Como é que se dá esse processo com quem está excluído das plataformas, Tarcísio? Acho que quem está excluído, a gente precisa entender, de novo, voltar para as pesquisas. Entender quem é o público que está excluído, para pensar políticas públicas, para, antes de tudo, ter acesso digitalmente, seja acesso desde o aparelho até o letramento digital. E existe ainda muitas demandas dos movimentos sociais, de organizações sociais que fazem formações voltadas para o letramento digital em pequenas escalas, nos grupos sociais, bibliotecas comunitárias fazendo letramento digital com públicos que não têm acesso, mas ainda é muito restrito, né? Então, precisa ter mais políticas públicas para que a gente consiga fortalecer novamente, falando o que a gente falou lá no início, né? Fortalecer essas iniciativas e outras, ampliar essas iniciativas, para que se tenha política pública para garantir o acesso, o letramento digital e também o letramento midiático, porque só assim a gente vai conseguir diminuir um pouco, não vou dizer acabar, mas diminuir um pouco com essa exclusão digital que está acontecendo na sociedade. Professora Paloma, é por aí mesmo? Políticas públicas? É por aí. A questão de tentar dar acesso, né, à acessibilidade. A gente, por exemplo, tem um problema seríssimo de conectividade na Amazônia. Né? A gente tem um problema seríssimo. Então, a gente não consegue falar de letramento digital enquanto as pessoas não têm acesso à internet. Se eu não tenho acesso à internet, eu não tenho como entregar sequer um aparelho. Se eu não entrego um aparelho e não dou acesso à internet, eu não tenho como falar como utilizar aquilo dali. Então, termina, assim, aumentando uma desigualdade social, digamos assim, mas ainda temos, sim, algumas organizações que conseguem fazer algum trabalho, sabe? A gente, por exemplo, aqui em João Pessoa, a gente tem a ANID, que é uma associação que trabalha muito com redes comunitárias. Então, ensina as comunidades a fazerem ou terem uma certa conectividade, digamos assim, a partir de instrumentos que possam ser encontrados facilmente na sua comunidade. Mas aí, como o Tarcísio falou, a gente precisa entender o contexto, né? Qual é, de fato, o problema dessa conectividade? É uma falha, é uma dificuldade ou é, de fato, uma ausência? Para aí depois a gente falar sobre o letramento digital propriamente dito. Aí a gente tem SaferNet, que trabalha com educação digital diretamente também em algumas comunidades e também no ambiente digital. A gente tem Placa-Mãe, a gente tem Juventude Privada, a gente tem muitas organizações, instituições que trabalham com essa perspectiva de dar o entendimento, de dar o letramento digital, mas a gente esbarra sempre na conectividade. Eu não tenho como falar do letramento digital se eu não tenho acesso. Eu, particularmente, Juliano, tenho uma experiência nas comunidades escolares em que eu encontro, por exemplo, crianças com celulares de última geração, mas que não têm acesso à internet.
mas precisam estar com aquele celular de última geração para manter um certo status dentro daquela comunidade. Mas ele sabe mexer no aparelho? Sabe. Ele tem um letramento digital completo? Não. Ele sabe mexer na ferramenta de forma incompleta. E aí eu não posso falar de um letramento digital concreto. Entende? E a gente abriu o programa falando sobre um mundo em transformação, as big techs, as tecnologias da informação e da comunicação. E aí eu queria trazer aqui para a nossa conversa algo que, de certa forma, já foi tocado, que diz respeito ao papel do Estado nesse contexto de transformação. E uma das evidências é de que o Estado tem se reconfigurado, ou seja, porque diante do poderio de organizações que não respeitam as fronteiras, né, a ideia de Estado-nação, e que impõem suas regras, né? A gente citamos aqui os serviços de streaming, mas a gente poderia citar a uberização de tudo, né? Os serviços, por exemplo, de aluguel, né? O Airbnb, que também gera uma grande polêmica no mundo, o Uber, que também já provocou protestos, por exemplo, de taxistas e hoje já é um fato consumado. E aí eu queria saber de vocês, assim, qual é o papel do Estado nesse contexto quando a gente pensa em políticas públicas? Quem está elaborando e implementando essas políticas públicas é a indústria das big techs ou é o Estado? O Estado é refém desses interesses? Ou ainda é o Estado, aí falando mais especificamente aqui do Brasil, quem tem ditado essas regras, ou seja, de políticas públicas ainda que ineficientes, mas é o Estado que está à frente, ou há um processo de captura do Estado por parte das big techs? Começando por Paloma. Tá, pronto. A gente tem hoje em dia num plano, a gente tem um PL 2630 tratando sobre moderação de conteúdo e regulação de plataformas. A gente tem uma análise sobre o marco legal da inteligência artificial. Também está tentando regular o que a gente fala de uso da inteligência artificial, que tem a ver com essa questão do letramento digital. A gente tem a Lei Geral de Proteção de Dados, que fala sobre a utilização dos dados pessoais nas redes, e tem um monte de outras legislações que tentam de alguma forma regular, e outros projetos de lei que tentam de alguma forma regular esse uso dessa tecnologia. E aí, para responder a tua pergunta, eu te digo, a gente tenta fazer isso para diminuir a inserção dessas indústrias, né, dessas big techs, no comportamento da gente, na sociedade da gente. Então, o Brasil ele trabalha sim com a ideia de regulação, com a ideia de não deixar a autorregulação, ou seja, não deixar com que as empresas ditem quais são as regras, mas a gente ditar, o Estado ditar o que é que pode ser feito aqui dentro do nosso país, para garantir o que a gente conhece por soberania. Eu não vou simplesmente deixar aqui uma empresa, uma big tech do, sei lá, Estados Unidos, África do Sul, Europa, não sei, enfim, venha para cá e dite como é que vai ser feito o tratamento dos dados pessoais da minha população. Não, eu preciso definir exatamente quais são as regras de tratamento. Mas para eu chegar e fazer essa definição, já aconteceu muita coisa. A Big Tech já pintou e bordou aqui dentro para eu chegar e dizer, ó, tá bom, querido, baixa a bola, vamos agora trabalhar nesses parâmetros aqui, nessas regras que eu estou querendo. E é o que está acontecendo agora com a regulamentação das plataformas e com o marco legal da inteligência artificial. O ritmo do Estado é diferente do ritmo dessas Big Techs, Tarcísio? Passa por aí. Acaba sendo, né? Mas aí acho que elas chegaram primeiro, como o Paloma falou. Agora a gente precisa regulamentar para que a gente avance, né, enquanto democracia. E aí o Estado, é importante a gente regulamentar, ele não regulamenta sozinho, né? É preciso escutar a sociedade, as demandas dos movimentos sociais, quem está trabalhando com essas big techs, né, se é o usuário do Uber, o próprio motorista, o entregador de aplicativo. Então, ouvir essas demandas da população para que a gente consiga regulamentar, trazendo esse olhar de todo mundo, né, que tem essa participação social. Mas, sem dúvida, é fundamental a gente passar por essa regulamentação, porque já está posto, já chegou, né? Já está, e os estragos eles estão acontecendo, né? De certa forma, a realidade está posta já. Depois do intervalo tem um quinto e último bloco desta edição do TV Direitos Humanos. Daqui a pouco a gente volta. Chegamos ao quinto e último bloco do programa TV Direitos Humanos, que nesta edição fala sobre letramento digital. E aí, nesse último bloco, eu queria perguntar a vocês o seguinte. Tem uma discussão tremenda na academia também
sobre captura de dados, né? A gente se insere digitalmente e, ao mesmo tempo, a gente, né, estabelece ali uma troca, né? Eu forneço informações, no mais das vezes, sensíveis para determinadas organizações em troca de acessar digitalmente determinados ambientes. E aí tem um documentário famoso, O Dilema das Redes, a gente poderia pensar isso no dilema do letramento, professora Paloma, quer dizer, como eu me insiro digitalmente e em troca eu preciso ceder o quê? Meus dados privados, a minha localização, o que eu faço ou deixo de fazer, o que eu consumo ou deixo de consumir, é essa troca mesmo ou há outra possibilidade de negociação? Eu diria que é essa troca, é um absurdo que eu estou falando, mas não tem muito o que fazer. Mas não tem muito o que fazer, porque na verdade assim, a gente tem a legislação que fala, por exemplo, que a gente precisa ter em todo site que você vai entrar, precisa ter um avisozinho lá de privacidade, precisa ter uma política de cookies. Os termos e condições que ninguém lê, não é isso? Condições que ninguém Inclusive lê, nós três. Que na verdade, não, eu leio Olha aí, a primeira pessoa que lê, exatamente. Eu leio, inclusive a gente tem que criticar isso, né? Quando a gente abrir aquele texto do bloco inteiro, cadê o resumo? Há quem diga que se você lê, você não aceita não isso? Não aceita, mas aí se você não aceitar, você também não usa. Não entra. Não entra. E aí é onde vem aquela ideia de a Lei Geral de Proteção de Dados, ela veio para empoderar o usuário, empoderar o titular dos seus dados. Então, a partir do momento que você vê um site que tem lá uma política de cookies embaixo, em que você pode aceitar todos ou moderar configurar a utilização desses cookies, ou então rejeitar todos, pode ter certeza que isso é uma empresa que, teoricamente, está adequada, né? Corresponde ao que está descrito na legislação. Então, você entra, você vai sim trocar os seus dados de alguma forma para poder ter acesso ao conteúdo digital. Isso é para você ter o letramento digital a partir do meio digital. Mas a gente tem outras ferramentas, né, físicas, como empresas que trabalham em comunidades, que trabalham, depende do que você quer, né? Que você não precisa necessariamente dar os seus dados para poder entender como é que funciona esse mundo digital. Então, tem cursos, tem capacitação, tem palestras, que você pode começar a participar para se envolver no que é que significa isso. Documentários, né? A gente mencionou o Dilema das Redes, mas tem esse dos termos e condições também, né? Tem sujeito a termos e condições, tem Dilema das Redes, tem privacidade hackeada, tem upload, tem muita coisa, Que curiosamente estão nos serviços de streaming que capturam os nossos dados. Que capturam os nossos dados, que oferecem pra gente exatamente do jeito que a gente quer ver, que a capa de um filme para mim é uma, mas o mesmo filme para você é outra capa, porque pode ser que para você seja mais interessante esta pessoa na capa e para mim seja outra pessoa. Então tem toda uma dinâmica de uma economia que circula, de dados que circula ali muito, e que você vai precisar entender isso, que de alguma forma você vai ter que dar seus dados para poder ter acesso àquele conteúdo. E o ser letrado digitalmente pressupõe esse entendimento, é isso, Tarcísio, quando vocês estavam falando sobre uma visão crítica dessa relação? Sim. Entender como funciona, né? Tanto o universo digital como as próprias mídias. Então, entender como funciona e, sim, aí você faz a escolha, se você quer estar nesse lugar ou não. Mas é importante que a gente tenha essa alfabetização, né, de saber de onde é que a gente está entrando, né, onde é que a gente está pisando. Então, passa por isso, sim. Entender como funciona tanto a parte operacional do aplicativo, do celular, né, de usar aquela ferramenta, mas também essas outras partes que você precisa fazer fazer essa análise crítica, né? Eu estou entrando aqui, mas estou do streaming, né? Oxente, por que esse filme apareceu para mim? Eu vi o mesmo filme daquele ator, assisti, aí está aparecendo esse outro aqui. Fiz uma pesquisa para comprar alguma coisa, de repente só aparece isso para mim. Às vezes a gente até surpreende, que a gente só pensa, né? Nem fala, nem expressa, aí de repente, poxa, eu pensei nisso aqui e apareceu. Aí você já começa a ficar desconfiado. Mas ainda não chegou nesse universo do pensamento, não. Mas eu fiquei preocupada agora. Isso aí eu não tava... Não, mas assim, isso acontece tanto, né? Não, a fala porque você acaba falando, aqui, talvez nem se lembre que falou. Isso. E aí, então, para encerrar, vamos trazer aqui uma perspectiva de horizonte, né? Como é que vocês percebem o letramento digital enquanto futuro? Se considera otimista, professora Paloma, ou não? Eu me considero muito otimista nesse ponto, porque a partir da instituição dessa Política Nacional de Educação Digital, a gente tem como política pública um desenvolvimento de inclusão do letramento digital, ou do direito digital, ou de inserção desse conteúdo
nas escolas, né? Na parte base da sociedade. Então, se a gente coloca isso na parte base da sociedade, que são as crianças e os adolescentes, a gente está construindo uma sociedade do futuro letrada digitalmente. Então, teoricamente, se eu tenho isso incluído nos currículos escolares, eu vou ter mais na frente um adulto mais consciente na hora de usar esse tipo de tecnologia. Então, para mim, o letramento digital segue com uma perspectiva muito boa para, sei lá, próximos 5, 10 anos. Tarcísio também pensa assim? Em Também. 30 segundinhos. Também. A gente... É uma luta muito antiga, né? Educação para a mídia, os movimentos sociais falam há muito tempo. Então, essa política pública é fundamental para que a gente consiga colocar na educação pública e para que mais pessoas possam ter esses adultos mais conscientes e letrados digitalmente e mediaticamente também. Perfeito. Infelizmente, o nosso tempo acabou. TV Direitos Humanos agradece mais. Tarcísio Camelo, jornalista, professora Paloma Saldanha, professora pesquisadora da área do direito. O TV Direitos Humanos é um projeto da Cátedra Unesco Unicap de Direitos Humanos do Helder Câmara, produzido pelos estudantes de jornalismo do projeto de extensão EduComDH, Educomunicação e Direitos Humanos na Mídia, numa parceria com a Cátedra Luiz Beltrão de Comunicação, o Centro Dom Helder Câmara de Estudos e Ação Social, o Movimento das Trabalhadoras e Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, e o Centro de Cultura Luiz Freire. Acompanhe a gente nas redes sociais. Estamos no Instagram e também no YouTube. Até a próxima!
programa TV Direitos Humanos desta semana fala sobre letramento digital. Eu, Juliano Domingues, recebo a professora e pesquisadora em Direito, Paloma Saldanha, e o jornalista Tarcísio Camelo. A gente precisa regulamentar para que a gente avance enquanto democracia. Na reportagem de Thales Costa, universidades se unem em projeto que oferece oficinas de letramento digital. No Fala Povo, Álvaro Torres perguntou: você se considera alfabetizado digitalmente? No quadro Educar para os Direitos Humanos, Wilma Santos traz uma pergunta de quem nos acompanha para que nossos convidados respondam. A gente te espera.